Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E, gente, já vou começar, na verdade, esse vídeo pedindo desculpas para vocês, porque a gente não está conseguindo colocar vídeos da forma como a gente já havia planejado, já havia também informado a vocês, tá? Por questões de doença, eu tive que me afastar um pouco. O Vlad também tem outros afazeres. A gente tem um filhinho que é autista, grau 3, e isso exigiu bastante da gente nos últimos meses. Então, por causa de tudo isso, o nosso canal ele não cumpriu, tá? Mas a partir de semana que vem a gente vai cumprir os horários que a gente combinou que teria vídeo, tá bom? Outra coisa também que eu quero pedir para vocês é muito obrigada por todos os comentários que vocês estão deixando, e quero que vocês continuem fazendo isso, por favor, porque quanto mais comentário, mais a gente vai ter engajamento e o YouTube vai recomendar ainda mais o nosso trabalho. Ah, Bruna, eu não gosto de escrever, não tem problema, gente. Pode botar um coraçãozinho, uma florzinha, um like, um dislike, o que for. Mas coloca lá uma figurinha, pelo menos, porque isso já conta como um comentário. Outra coisa também é que nós colocamos ontem um vídeo sobre a Marilyn Monroe. Na verdade, nós já tentamos 3 vezes editar esse vídeo com as restrições que o YouTube pede. Só que mesmo assim ele está restringindo. Então, talvez nem todos, né, vão receber essas indicações de vídeo, que também prejudicam o nosso trabalho. Então, você só vai conseguir assistir o da Marilyn se você já for maior de 18 anos e estiver logado aqui no YouTube, senão você não vai conseguir ver, tá bom? Agora a gente vai direto para o vídeo, porque hoje é dia de relatos dos inscritos. Eu vou falar o nome das pessoas de uma forma trocada, porque quem mandou o e-mail não quis expor o nome dessas pessoas. Então, por isso que esses nomes que eu vou falar para vocês agora, eu vou ler o relato dessa inscrita, tá? Então, vão ser nomes que não são os verdadeiros das pessoas que participaram de tudo isso que nós vamos contar. Mais um recadinho também: se gosta de castelo assombrado e nem tão assombrado assim, siga também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora chega de conversa, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Obrigado! Um recadinho bem rápido também, tá, gente? Antes de começar a ler o relato, eu peço que vocês se tornem membros aqui do canal para ajudar o nosso trabalho, e também se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você vai ser sempre notificado por nós quando sai um vídeo novo. Bom, o relato começa assim: olá, Bruna, eu me chamo CSS e eu tenho muitos relatos sobrenaturais para contar. Só tenho uma condição: que os nomes citados sejam modificados. Tudo bem? Tudo bem, tá bom? Começamos, inclusive, pelo seu nome. Já no meu caso, segundo ela, pode se referir também como CSS. Bem, Bruna, tudo começou quando eu era criança. Meu pai, que se chamava Renato, era um homem muito responsável no sentido provedor. A minha mãe se chamava Ana e ela, antes de se tornar funcionária pública, ela era costureira e, como pobre, não nos faltava nada. O que meu pai tinha de responsável como dono de casa, por outro lado, tinha muito também de frequentar prostíbulos e, além disso, gostava de beber bastante. Meu pai, ele se envolveu em um caso amoroso com uma mulher, segundo ela, macumbeira, de nome Joana. Esse relacionamento durou anos, tá? E também desse relacionamento eles tiveram um filho, além dos 2 que ele já tinha. Meu pai registrou a filha dela também quando minha mãe tomou conhecimento do caso deles, e ela já estava grávida também. O pior de tudo é que ela se fazia de amiga da minha mãe ao ponto de ser madrinha de um dos meus irmãos. Até aí tudo estava normal. Depois que minha mãe tomou conhecimento do caso deles, foi que as coisas começaram a acontecer, coisas sobrenaturais. Barulhos eram escutados na cozinha todas as noites, eram sons de panelas batendo uma nas outras, só que quando íamos olhar não havia nada. Isso acontecia toda noite. E o interessante de tudo isso é que só acontecia após todos estarem dormindo. A minha mãe, ela começou a adoecer também, e ela procurou um médico, fez exames e nada era diagnosticado. Até que uma certa vez ela ficou muito doente mesmo,
e o médico falou que ela iria passar por uma cirurgia. Cirurgia essa que na semana anterior ao procedimento, uma vizinha nossa, que era médium, ela chegou lá em casa para falar com a minha mãe. Ela estava muito incomodada com a cirurgia que minha mãe iria fazer e no decorrer da conversa, uma entidade entrou no corpo dessa vizinha. Eu e minhas irmãs fomos colocadas para fora de casa por uma outra vizinha nossa e a filha mais velha da vizinha que havia incorporado a entidade também foi retirada do local. Foram horas para poderem expulsar a entidade do corpo daquela mulher. Ficamos sabendo depois que essa mesma entidade havia falado para minha mãe que se ela entrasse na sala de cirurgia, ela não sairia com vida, pois o trabalho que foi feito era para ela morrer na mesa de cirurgia, no caso, um trabalho espiritual. Minha mãe não foi fazer o procedimento, pois havia menstruado. Bruna, foi Deus que livrou minha mãe daquela situação. Depois disso, ela foi a outro médico e depois de exames feitos, descobriu que na verdade ela não tinha nada. Só que as coisas foram piorando, eram vultos vistos não só à noite, mas de dia também. A minha mãe era constantemente atormentada por presenças malignas que não a deixavam dormir. Sempre que ela deitava, as manifestações começavam. Lembro certa noite que meu pai estava trabalhando. Ele era ferroviário e tinha período que ele trabalhava à noite e tinha período que era de dia. Nessa noite, o meu pai estava trabalhando e nós havíamos deitado cedo, pois era inverno e chovia muito. Porém, fomos acordados com o grito de minha mãe. Eu dormia numa cama beliche e minha cama era a parte de cima e da minha irmã mais velha dormia na cama de baixo. A minha outra irmã dormia na cama do lado da nossa e meu irmão em outro quarto. Me lembro bem de pular da minha cama sem me dar conta da altura, pois eu tinha uns 9 para 10 anos. Corremos todos para o quarto de minha mãe e a encontramos chorando muito. E ela nos falou que uma presença segurou ela pelos braços e a empurrou contra o espelho da cama, que era muito comum naquela época, cama com os espelhos. Como ela estava dormindo, emborcada com a cabeça apoiada nos braços dela, e ela estava com a cabeça virada para os pés da cama, ou seja, ela estava dormindo ao contrário, ela já estava numa posição ao contrário do que era para ela estar. Ela nos relatou que duas mãos grandes e peludas a empurraram para trás, e quanto mais ela fazia força para se livrar, mais ela era empurrada para trás dessa cama. Ela estava tão aterrorizada que não teve coragem de abrir os olhos para ver o que estava empurrando. Ela só sentia os pelos grossos sobre o rosto dela e um mau cheiro terrível que exalava dessa entidade. Quando ela atingiu o espelho da cama, ela firmou os pés e começou a fazer força para frente. Ela disse que quando ela firmou os pés, ela então gritou: Jesus, me socorra. Naquele momento, essa coisa simplesmente desapareceu, sumiu. Anos se passaram depois disso. Muitas vezes o pastor da igreja que minha mãe frequentava e minha irmã também, ele era chamado para fazer orações. Melhorava, mas depois começava de novo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu morei por uns tempos na casa dos meus pais. Ele é o primogênito como filho e como neto também. Muitas vezes, quando eu o colocava para dormir, logo em seguida ele acordava aos gritos, como se algo tivesse acordado. Quando ele completou 1 ano de vida, todos os dias, às 18 horas, no caso, né, às 6 horas da noite, ele entrava na sala de estar e começava a gritar e a chorar, dizendo que tinha um bicho grande e feio que estava na parede onde havia uma poltrona que era do meu pai, onde ele sentava todas as noites para ouvir os seus discos de Nelson Gonçalves. Nessa época, meu pai já estava aposentado da rede ferroviária e estava trabalhando na Câmara Municipal. Eu muitas vezes tinha meu colchão levantado, comigo deitada, e quando eu abria os olhos aquilo parava. Muitas vezes eu deitava à tarde com meu filho para que ele pudesse dormir tranquilo,
porque eu tinha medo de deixar ele só no quarto, devido a várias vezes que o colocamos e ele acordava aos prantos, dizendo que o bicho peludo estava perto dele, e essa situação ficou tão séria que nós colocamos o berço dele na cozinha para ele poder ficar perto de nós enquanto fazíamos os serviços, e à noite ele dormia comigo e com o pai dele. E depois de muitos tormentos, meu pai comprou um grande terreno, local esse que moro até hoje. Aqui foi construída a casa do meu pai. Em cima da dele era a minha. Nesse período eu já estava com 3 filhos. Disseram que nós deveríamos sair da casa que vivíamos e só então tudo acabaria. Mas não é bem assim, pois a questão não era a casa, e sim o que era feito para nos destruir. Os anos se passaram, meus filhos e sobrinhos já na adolescência, meu pai adoeceu de câncer e após um tratamento sem solução, ele faleceu. Anos depois, a mulher que ele havia tido um caso faleceu também de uma doença rara. Dizem que ela ficou irreconhecível. Foi quando começou a amenizar as perturbações sobrenaturais. Minha mãe faleceu anos depois dela. Eu saí da casa que eu vivia e construí outra no mesmo terreno, mas graças a Deus nunca aconteceu nada nessa minha nova casa. E esse, Bruna, foi o meu relato sobrenatural. Então, assim, gente, é uma história bem interessante mesmo, porque foi feito segundo, né, a CSS. Segundo ela, foi um trabalho de magia que foi feito para a mãe dela. Não se sabe ao certo quem foi, mas esses problemas eram totalmente espirituais. E quando ela foi para uma nova casa, começar uma vida somente ela e a família, essas perturbações pararam. Muita gente acredita, muita gente pode não acreditar, mas eu realmente não duvido de nada dessa história, porque eu acredito no mundo sobrenatural que nos cerca, com certeza nunca estamos sozinhos. Gente, quero pedir também desculpas, tá? Porque eu tô bastante suada aqui em Sul. Aqui no Sul, Santa Catarina, está um calor imenso. Eu tô sem ar-condicionado, estou no ventilador. Então, por favor, me perdoem se a minha maquiagem estiver derretendo, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu peço que vocês mandem um relato de vocês também por e-mail, que assim que receber a gente vai estudar o caso e vai apresentar aqui no nosso canal, tá bom, gente? Um beijo grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!